Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Henrique Correia Lima, eu sou aluno do curso de Licenciatura em História da Uninter e com RU 2402161 e estamos aqui para mais um vídeo, mais uma aula, nossa última aula desse curso, a importância da interdisciplinaridade no ensino de História. Nesse vídeo nós vamos ver um pouco sobre os objetivos da interdisciplinaridade, de utilizar a interdisciplinaridade nas aulas. Vemos também os benefícios disso e exemplos de ferramentas que podem ser utilizadas para promover essa discussão, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para a aula. Bem, pessoal, estamos na nossa última aula sobre a interdisciplinaridade no ensino de História. Hoje veremos um pouco sobre os objetivos de se trabalhar com os temas em sala de aula de forma interdisciplinar e também veremos os elementos que podem contribuir para a elaboração de uma aula interdisciplinar e os benefícios disso, tá bom? Bem, os objetivos. Quais são os objetivos de se trabalhar de forma interdisciplinar em sala de aula? Bom, o primeiro objetivo é enriquecer a visão de mundo dos estudantes, ou seja, deixar de colocar os assuntos, as coisas do mundo em que vivemos, seja questões sociais, filosóficas, naturais, enfim, de forma compartimentada e fragmentada e contribuir para uma visão mais ampla disso. Também vamos ajudar, através desse método, o objetivo é ajudar e auxiliar na formação de cidadãos informados e empáticos. Não apenas conhecer a data, mas estarem informados sobre aquela questão, aquela problemática, a origem dela, conceito histórico, enfim, e as questões filosóficas por trás de cada questão trabalhada. Não apenas falar um tema, mas auxiliar eles na formação de pensamento crítico, de informação e também de se sentir simpatizados ou empáticos com aquilo que é trabalhado. Outro ponto é, como objetivo, estimular a autonomia dos alunos na busca por soluções diferentes aos problemas apresentados. Como foi falado anteriormente, um assunto ele pode ser trabalhado de diversas formas, trazendo diversas problemáticas e questões dentro de um mesmo tema. Isso tudo é para estimular a autonomia do aluno, estimular ele próprio a procurar o conhecimento, a buscar, a compreender, ele próprio a buscar respostas para as suas questões, não apenas receber o conteúdo pronto como se fosse uma tábua vazia, pronta para ser escrita, mas sim alguém pensante e capaz de produzir o seu próprio conhecimento, sua própria concepção de mundo também. Então, temos esse objetivo também com isso. E o quarto ponto é romper com os padrões tradicionais de construção do conhecimento de maneira fragmentada. Esse ponto é interessante e é o importante de todo esse processo e é o que vai fazer todos os outros 3 objetivos ocorrerem, porque a forma como é apresentado o ensino nos nossos dias, de forma tradicional, em que você tem a matéria X ali e você tem conteúdos naquela matéria programados que você tem que dar durante o ano letivo e você tem que jogar no aluno toda a maior quantidade de conhecimento possível nele e ele, em vez de gerir aquele conhecimento, refletir sobre ele, ter um pensamento crítico sobre aquele conhecimento, ele apenas decora e depois esquece que aquele conhecimento não tem significado nenhum para ele. Então a gente pretende com esse método interdisciplinar romper com esses padrões, romper com essa ideia de aula fragmentada, de decorar o conhecimento de português, de decorar o conhecimento de matemática, de filosofia, de história, e não trazer essa inter-relação entre eles, essa dinâmica entre os conteúdos, entre as disciplinas, para a compreensão de determinado tema, e que pode trazer mais, mais ânimo para o aluno estudar. Pode tornar o assunto mais cativante. Então, o método tradicional que nós temos, ele acaba deixando a desejar nesse quesito. E muitas vezes o aluno ouve sobre um tema sem saber da sua relação com o outro, sem saber daquilo que tem a ver até mesmo com o que ele vive, com o que ele experimenta no seu próprio dia a dia.
Então é interessante esses objetivos, né? Um desse em especial, porque é através do rompimento desses padrões tradicionais que a gente vai conseguir, com esse diálogo e essa inter-relação entre as disciplinas, cumprir os outros demais e efetivar a interdisciplinaridade, o diálogo e a formação de pensamento crítico nos nossos alunos. Bem, mas como podemos fazer isso, né? A gente foi falado anteriormente em um dos exemplos e tudo mais, que um tema pode se relacionar com outras disciplinas sobre diversos aspectos, mas quais ferramentas, né, nós podemos usar em sala de aula para ampliar a visão de mundo do aluno? Bem, tomemos novamente, né, o tema o Renascimento, né? Tema bem interessante, como eu disse, ele é bem amplo. Como podemos trabalhar ele em sala de aula como professores de história? Quais ferramentas nós podemos usar? Quais elementos nós podemos utilizar para poder produzir aí um diálogo, uma conversação, né, com outras disciplinas, né? Com a nova maneira de se produzir história nos dias de hoje e as diversas fontes históricas, né, o professor de história ele pode se valer de várias ferramentas. Antigamente, a história como verdade, você tinha um documento e o que aquele documento determinava, né, geralmente documentos oficiais, era dito como fato e como verdade absoluta, né, por assim dizer. Mas a gente estudava eventos históricos, como ocorreu tal evento, quais foram os problemas que causaram aquele evento, enfim, processos relacionados mais a datas, a fatos, a eventos importantes da história. E hoje nós temos uma visão de história diferente, nós temos a visão das mentalidades. Quem já estudou as correntes historiográficas vai saber, não é, que nós temos ali com as análises uma aceitação de diversas outras fontes históricas, não somente documentos oficiais. Nós vamos ter ali, junto com isso, né, o diálogo com outras disciplinas e com outras áreas do saber na formação do conteúdo histórico, né, da formação do conteúdo que compõe de fato o documento histórico, né, o discurso da história. E então nós temos, a partir desse momento, várias outras ferramentas para se fazer história, para também se discutir história, para poder também apresentar em sala de aula, não é? Não apenas aquela história factual, mas uma história das mentalidades, a história vista de baixo, a história cultural. Então nós temos várias outras formas de enxergar e de ensinar a história. Então, como foi dito anteriormente, o tema Renascimento, durante o estudo na disciplina de História, pode ser tratado dialogando com diversas disciplinas, não é? E neste slide aqui, nós podemos ver que disciplinas como arte, literatura, filosofia e ciências da natureza, eu coloquei o nome ciências aqui porque no ensino fundamental você trabalha ciências da natureza e outras já meio que englobado, né? Então, assim, a história, né, ela pode dialogar com todas essas disciplinas, ela pode participar, né, de uma conversa entre essas disciplinas e dialogar para a produção de um conhecimento ou resolução de uma problemática tratada em sala de aula. Mas de que forma o professor de história pode promover essa conversa, né? Como eu disse, é interessante sempre partir de algum conhecimento que o aluno tenha, que seja parte de sua vivência, né? Que seja algo que ele conheça, que ele já entenda, que ele já tenha experimentado. E para isso, né, para tratar, por exemplo, do tema Renascimento, nós podemos utilizar elementos do período do Renascimento que seja do conhecimento deles, né? Mas aí você pode perguntar, o que eu posso usar? O tema parece meio distante, né? Renascimento, lá do ano 1400, ou seja, mais de 500 anos atrás. O que esse tempo tem a ver com o nosso tempo hoje? O que o aluno pode conhecer deste período que ele tenha para a gente poder ter um pontapé inicial de um diálogo, de uma conversa? Bom, nós temos aqui duas disciplinas, como eu disse, artes, literatura, ciência e filosofia, mas em especial essas duas artes e literatura,
que, como eu disse, podem fazer um diálogo, né? Participar de um diálogo, de uma conversa com um assunto de história, em especial com o Renascimento. Como isso? Vejamos aqui, nós temos na imagem aqui, né, no nosso slide, duas imagens especiais. Uma de uma obra artística, uma pintura, e outra de uma obra literária. As duas obras são bem conhecidas de todos, né? O quadro todo mundo conhece, sabe que é o quadro da Mona Lisa. Acho que todos os jovens, né, devem conhecer isso, já viram na internet, em vários lugares, como um dos quadros mais belos, mais caros de todos. E o livro, na obra literária do lado, é Romeu e Julieta, uma história também bem comum, não é? Até essas duas obras mostram que são de conhecimento de todos. Todos já ouviram falar da Mona Lisa, todos já ouviram falar da história de Romeu e Julieta. Tem até um sabor de sorvete, né, com esse nome, Romeu e Julieta. Então, de onde se originaram essas obras? De onde originaram essas informações fruto dessas obras? Né? Elas vieram de onde? Elas são fruto de que movimento cultural? Que período histórico? O que elas têm a dizer sobre este movimento histórico? Não é? Então, através dessas imagens, não é? Uma obra literária, uma obra artística, nós podemos começar um diálogo ali. E além disso, valendo-se da micro-história, né, que é um modo de se fazer história, né, que não é mais aquela história geral, mas a história de um grupo, uma pessoa específica, pode estudar sobre uma pessoa específica, né, desse período histórico que é o Renascimento. Por exemplo, a Mona Lisa, quem foi que a pintou? Né? Em qual período a pintou? Quais eram os pensamentos e as ideias daquele artista ao pintá-la? O que ele quis retratar? Todas essas questões envolvem a arte, mas também envolve a história, porque você vai conhecer a história de um dos homens mais importantes do movimento do Renascimento, que foi Leonardo da Vinci. E quem foi Leonardo da Vinci, né? Então vamos agora fazer um estudo da história deste homem, partindo agora de uma micro-história e conhecendo um pouco desse grande expoente do movimento renascentista, não é? do período ali do século XV. E que não só desenhou esse famoso quadro, mas envolveu trabalhos diversos em diversas áreas do conhecimento, como na anatomia, e além disso também era inventor. Olha que coisa legal. Você pode trabalhar as invenções de Leonardo da Vinci, falar um pouco sobre ela na sua aula de história, porque isso também é história, história de uma pessoa, história de um legado, de um grande cientista, intelectual, artista, entendeu? Então assim, você pode trabalhar vários elementos que compõem, né, hoje o estudo da história em sala de aula sobre uma problemática. Você pode talvez começar sobre o Renascimento e aprofundar sobre Leonardo da Vinci, tratar a história dele, os trabalhos dele e ali trazer, né, algumas informações a mais. Então, assim, você pode partir de um pontapé inicial, que é algo que eles conheçam, e assim você adentrar para assuntos maiores. Perceba que com apenas alguns elementos da arte ou da literatura, e um diálogo ali meio que superficial, que na verdade você não vai ter todo o conhecimento sobre arte e literatura, porque você é professor de história, não é? Então você não vai ter todo esse conhecimento, mesmo que de forma superficial você converse com essas disciplinas, você pode trabalhar esse tema sobre o Renascimento e que ele pode ir se expandindo e ampliando para diversas áreas, para diversas questões. Você pode trabalhar com o movimento histórico em geral, mas pode trabalhar com uma personalidade desse movimento histórico, sobre a história dessa personalidade. Então, um estudo sobre este tema pode ser trabalhado conhecendo a obra literária também de Romeu e Julieta. O aluno, ele não só conhece literatura em português, na verdade, a literatura também faz parte da história, pois ela é uma produção do homem. E o que o historiador estuda? Estuda o homem e as suas atividades ao longo do tempo. E a literatura é a produção do homem. Então você pode estudar sobre a literatura, sobre o pensamento por trás daquela obra, quais as questões filosóficas, os ideais, a filosofia, a mentalidade dessas pessoas.
Então tudo isso pode ser trabalhado em história, valendo-se desses elementos. Você vai estimular o aluno a ter um contato com literatura, com textos, não é? E além desse contato, você vai trazer para ele informações históricas, conhecimento histórico, produzir diálogo. Então você vai contribuir para o conhecimento de história, vai contribuir para o desejo do aluno em ler, em conhecer leituras, não é? Em ter uma cultura mais vasta, mais ampla, né? Uma visão mais ampla do mundo e daquele conteúdo que ele traz, não é? Então, assim, esse diálogo também ajudará, né, ao aluno a aprender a produzir um texto, não é? A produzir textos na produção de seus trabalhos. Ou seja, a própria história é o que? A construção de narrativas, de discursos, não é verdade? E nós, professores de história, durante a nossa vida acadêmica, nós não melhoramos a nossa produção textual graças às diversas vezes que preparávamos textos, né, artigos. Todas as vezes que precisávamos produzir esses textos, não melhorávamos nosso modo de escrever, a nossa organização textual. Tudo isso a gente também pode trabalhar em sala de aula com o aluno através do estudo de história. Ele não precisa aprender a produzir redações apenas nas aulas de redação, de literatura, de português. Ele pode aprender isso também na aula de história. Então você vale-se de elementos de outras disciplinas, aplica na sua aula e contribui para o crescimento do aluno nas outras disciplinas também através da sua própria. Então, é interessante isso. A história por si só, ela é uma produção literária, um discurso histórico de uma possível história do passado. Então, produzir texto faz parte da disciplina de história. Além disso, a história é uma disciplina de ciências humanas, né? E que constantemente dialoga com outras disciplinas de mesmo aspecto, como no caso a filosofia, a sociologia, a arte, não é? Então, assim, você percebe que a história ela é uma disciplina que, por si só, ela é interdisciplinar. Ela existe mediante o diálogo com outras disciplinas também. Ela existe e ela permanece, né, dialogando com essas disciplinas. Ela evolui através disso, essa dinâmica. Ao longo do tempo, a gente vai percebendo que o estudo, o modo de se fazer história, ele começa a ser aperfeiçoado e a cada vez mais tendo mais diálogos com as outras disciplinas. E isso você pode trazer para a sua aula, não é? Se você quer ensinar o aluno o que é história, ou as questões sobre a história, fazer o aluno desejar aprender sobre história, amar a história, você vai trazer essas coisas maravilhosas que a história traz. Essa capacidade de conversar com as outras disciplinas e você vai trazendo ali outros elementos. Todos os elementos citados que como eu disse, a literatura, a arte, eles podem ser usados. E além destes, outros também, como filmes, fotos, podem também se valer da oralidade, a história oral, não é? Claro, quando for tratar de outro tema, porque Renascimento, né, já é um tema há 500 anos atrás, mas, por exemplo, se for tratar sobre a questão da língua, a questão mesmo da genealogia dos alunos, né, geralmente eles têm fundamental 1 ou 2, quando você vai tratar sobre a consciência histórica e o pensamento histórico de um aluno, você pode valer-se de vários elementos que são de outras disciplinas para poder fazer, fomentar ali uma discussão, uma problemática e a resolução dessa problemática. Então você pode valer de identidade, certidão de nascimento, enfim, coisas que permitam o aluno se abrir para o conhecimento da história e as possíveis questões que este conhecimento venha a trazer, não trabalhando o conteúdo de forma fragmentada, mas de forma interrelacionada. Então nós temos que ver que a forma de estudar história ela pode ser muito mais dinâmica e mais divertida, tanto para quem ensina quanto para quem aprende com o professor, e pode trazer muitos benefícios para o aluno. Mas qual é a recompensa de tudo isso, né? Então chegamos aqui ao nosso último slide e nós vamos falar sobre os benefícios de se estudar de forma interdisciplinar. Bem, o primeiro benefício é que ele estimula o pensamento crítico do aluno, não é?
O aluno, ele vai analisar aquele conhecimento não apenas como uma forma de decorar, mas o assunto vai ser trabalhado na intenção de promover ou estimular o aluno a criticar, a questionar os documentos, a questionar aquelas questões por trás daquele processo histórico, por trás daquelas ações, e aprender alguma coisa de que possa contribuir para o seu pensamento crítico, para a sua formação como pessoa. Vai levar o aluno também ao segundo benefício, a reverem conceitos e preconceitos, a reverem aquela ideia de história como algo chato, algo antigo, que só fala do passado, que não tem nenhuma valia, nenhuma serventia para hoje. Vai rever aquele preconceito de que a história é algo que não tem valor nenhum, nem significado nenhum para a sua vida. Isso também é ruim. Vai rever também aqueles conceitos, não é, que nós vemos da questão de uma disciplina fragmentada. Hoje nós vamos estudar Egito Antigo, e aí pronto. E aí amanhã nós vamos estudar outro assunto, e o professor outro assunto que não tem nada a ver com aquele assunto, e não tem essa interdisciplinaridade. E aí nós chegamos ao terceiro benefício, que vai ajudar os alunos, né, a se conscientizarem da interdisciplinaridade do mundo. Nosso mundo hoje é globalizado, e uma informação está relacionada e ligada a outras informações. Um conteúdo está relacionado ao outro. A questões sociais estão relacionadas a questões históricas, a questões filosóficas, a questões ideológicas, que por sua vez estão relacionadas a outras diversas questões. Então o mundo hoje está interligado, os conhecimentos, os saberes estão interligados. E isso aqui o aluno precisa saber, precisa compreender a amplitude do saber. E quão rico é e quão maravilhoso é cada dia mais aprender e saber. Então, assim, a interdisciplinaridade não é só algo importante em sala de aula, é algo necessário em sala de aula. Cada professor que for à sala de aula ensinar um aluno, ele precisa saber da importância e da necessidade de se trabalhar dessa forma, para não fazer apenas alunos que decorem aquilo que ele fala, mas alunos que ponham em prática de forma crítica, de forma positiva, de forma a contribuir para a sociedade. É importante isso, não somente para a sua vida acadêmica, mas para a sua vida como cidadão, em cumprimento da lei lá, a lei de diretrizes e bases, né? Que é um dos princípios da educação, é de formar cidadãos capazes de interagirem na sociedade, de influenciarem ela positivamente, de serem críticos, de serem atuantes, capazes de reverem conceitos e preconceitos e crescerem, e entenderem a relação do mundo com as suas diversas áreas. Então, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do curso, que vocês possam ter aprendido alguma informação que possa contribuir para a vida profissional de vocês. Vocês, como professores, possam ter sido beneficiados de alguma forma para crescerem como educadores, a fim de promoverem esse diálogo e realizarem, pelo menos alguns desses benefícios na vida de um de seus alunos, para que eles possam crescer como cidadãos. Pois esse é o nosso objetivo como educador, não apenas fazer um aluno memorizar todo o nosso conteúdo que passamos, mas fazer de um aluno um cidadão que possa beneficiar a nossa sociedade de forma positiva. Bom, é isso, até mais, tchau.